Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre modelos de administração pública e especificamente sobre o patrimonialismo. Patrimonialismo visto como um modelo de administração pública que explica uma série de práticas e uma série de valores que ainda permeiam, né, o dia a dia da administração. Por que eu estou falando aqui de patrimonialismo e posteriormente nós vamos falar um pouco também de burocracia e gerencialismo? Vejam, o direito e também o direito administrativo, ele é resultado de uma série de influências extrajurídicas. O direito é resultado de influências sociais, de influências culturais, econômicas, políticas e de uma série de outros fatores. E eu estou dizendo isso porque os modelos e as concepções de administração pública configuram um desses fatores que acabam influenciando tudo aquilo que nós temos hoje no direito administrativo positivo, na legislação de direito administrativo. Tá certo? Então, quando nós entendemos esses modelos de administração pública, nós também passamos a entender por que alguns institutos existem dentro dessa disciplina de direito público. Tá certo? Vejam, o patrimonialismo é um desses, vamos dizer, modelo de administração pública que acaba por influenciar muito do que nós temos em termos de direito positivo. Patrimonialismo basicamente indica um modelo no qual a administração pública é vista como um braço do governante. Ela é uma extensão do poder e do patrimônio do governante, tá certo? Então, a administração pública, nesse modelo patrimonialista, ela se confunde com a vida pessoal do governante. E o governante, por essa razão, gerencia, não é, todo o aparato estatal, toda a administração pública, de acordo com os seus desejos, de acordo com os seus objetivos pessoais, de acordo com os seus sentimentos, de acordo com os seus interesses. Tá certo? Então, quando nós falamos de administração pública patrimonialista, nós estamos falando de uma administração pública que é uma extensão da pessoa do governante. Uma administração pública que reflete seus desejos, que reflete seus interesses, que reflete seus gostos, tá certo? E também suas preferências. Isso tem uma série de implicações práticas. Nesse modelo de administração patrimonialista, naturalmente não existe espaço para se falar de impessoalidade, não existe espaço para se falar de tratamento isonômico dos cidadãos, não existe espaço para aplicação de institutos como concurso público ou licitações, não é? Porque concurso e licitação nada mais são do que processos administrativos para a garantia da isonomia. E se, nesse modelo patrimonialista, a administração é uma extensão dos desejos e das preferências do governante, não há necessidade, naturalmente, de se aplicar mecanismos de garantia da isonomia, como o concurso e a licitação. Também num Estado ou numa administração de caráter patrimonialista, não faz sentido que se garantam meios de participação popular, né? E também não faz sentido que se fale de um controle forte, um controle bastante robusto das práticas estatais, tá certo? Então, muitos dos mecanismos que nós temos hoje no direito administrativo jamais existiriam se ainda vigorasse uma concepção patrimonialista do Estado e da administração pública. Esse modelo é um modelo típico dos estados absolutos, não é? Dos estados em que o governante representava figura divina e, por consequência, o Estado seguia como uma extensão dos seus desejos e do seu poder de origem divina. Tá bom? No Estado democrático de direito, não é? No Estado que nós vivemos hoje, em que nós vivemos hoje, já não há espaço para esse modelo patrimonialista. Isso não significa, porém, que ainda hoje nós não tenhamos práticas patrimonialistas, que nós não tenhamos resquícios dessa visão patrimonialista. Na verdade, em muitas situações, em muitos municípios e até por vezes na União, em alguns estados, é comum que o governante lá, o prefeito, ou um secretário, ou o governador, ou um dirigente de autarquia, dirija
a administração pública, não de acordo com aquilo que manda a Constituição e de acordo com aquilo que mandam as políticas públicas, mas no intuito de satisfazer as suas vontades. Então, nós não temos mais um modelo patrimonialista predominante, mas nós temos resquícios dessa visão patrimonialista, dessa cultura patrimonialista ainda na nossa administração pública. Essa cultura que ainda persiste em alguns espaços da nossa administração pública se manifesta por expressões ou conceitos que nós chamamos de fisiologismo, nepotismo ou clientelismo. Então, muito rapidamente, o fisiologismo designa as situações em que o agente público utiliza o Estado, utiliza a administração pública para gerar benefícios a si mesmo. O fisiologismo é muito comum ainda no Brasil, infelizmente. Não é? Há muitas situações em que indivíduos têm o interesse de ingressar nos quadros públicos, seja por meio de eleições, seja por meio até de concursos públicos, no intuito apenas de obter benefícios pessoais, não é? Sem qualquer tipo de projeto público ou projeto institucional. Também outra prática bastante comum e que é um resquício desse modelo patrimonialista, dessa visão patrimonialista, é o nepotismo. O nepotismo nada mais é do que a indicação de parentes para ocupar cargos públicos. E hoje em dia, principalmente cargos comissionados. Então é muito comum lá que o indivíduo que ganhava uma eleição para prefeito nomeasse sua esposa, ou seu marido, ou seu companheiro, ou seus filhos, ou seus pais e mães para ocupar cargos públicos. Isso no Brasil acontecia com bastante frequência até pouco tempo e o Supremo Tribunal Federal, de maneira muito prudente e adequada, editou a súmula vinculante número 13 para combater essa prática que nós víamos, né, com muita frequência no Brasil, e graças a essa súmula 13, essa prática começou a se reduzir, embora ainda ocorra em alguma situação. Tá? E outra expressão do patrimonialismo que nós vemos aí na nossa realidade brasileira é o chamado clientelismo. O clientelismo nada mais é do que a utilização dos cargos públicos, das funções públicas, no sentido de pagar favores a outras pessoas. Então, o indivíduo, não é? Ele troca, muitas vezes, voto para se eleger, ou ele troca lá ajuda, apoio para se eleger, por favores para pagar, não é, essa ajuda quando estiver no cargo. Então, vou dar um exemplo para esclarecer isso que pode estar um pouco confuso. Não é? Então, vejam, imaginem vocês que haja lá uma autarquia. Não é? No modelo clientelista, pode um determinado agente público, para se eleger para uma posição de dirigente nessa autarquia, oferecer favores para os seus colegas de trabalho. E, ao assumir o cargo, o que ele faz? Ele não desenvolve um projeto institucional, buscando defender interesses institucionais, mas sim ele, não é, desenvolve as suas tarefas na função de dirigente com o objetivo de proteger aqueles que o apoiaram, de dar benefícios àqueles que o apoiaram. O clientelismo indica essa situação em que há troca, não é? A troca de votos, a troca de favores, o que é muito comum ainda em várias instituições Brasil afora. Tá bom? Então, basicamente, o patrimonialismo é um modelo superado, né? Há algumas práticas de patrimonialismo ainda existentes no Brasil, mas aos poucos nós temos conseguido superar os males desse tipo de concepção da administração pública. Nesse slide final, deixei algumas referências interessantes para vocês entenderem um pouco das características desse modelo patrimonialista. Indiquei aí o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, nós vamos discutir esse plano nas próximas aulas. Também um livro do Bresser Pereira, do professor Bresser Pereira, sobre reforma do Estado no Brasil. E há uma tese interessante da professora Irene Nohara, uma tese de livre docência, em que ela trata de reforma administrativa e burocracia e fala também um pouco de patrimonialismo. Tá bom? Então, um abraço e até a próxima aula.